Olha, enquanto a gente olha, né, para esses brownies, a gente vai aqui sentar aqui no programa Tem de Tudo para falar de um assunto também muito importante no programa de hoje, gente, porque estamos no período aqui do Janeiro Roxo, né, o mês da conscientização da hanseníase. Nós estamos recebendo hoje o Paulo Rodrigues, ele que já está aqui com a gente. É um exemplo, né, de superação da doença e realiza um trabalho como vice-coordenador do Mohan, isso, né? A pronúncia Mohan, né? Isso. O Mohan, que é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Ele é responsável pelas 10 poesias expostas que tratam, né, da sua vivência com a doença, a hanseníase. A gente vai saber já um pouco mais sobre a exposição que está acontecendo, né, e um pouco sobre o trabalho também dessa associação que realmente faz um trabalho muito importante para a sociedade piauiense. Bom dia para você, tudo bom? Bom dia. Bom, vamos falar então dessa exposição, o que a gente vai poder conferir hoje? Então, a exposição ela aconteceu do dia 10 ao dia 20 de janeiro. Sim. No Museu do Piauí foram disponibilizadas 4 salas. Uhum. Na primeira sala são telas feitas por pacientes lá no Centro Maria Imaculada, que é o centro de referência à pessoa cometida pela hanseníase. E isso é na primeira sala e tem as minhas 10 poesias, que é um tipo de diário que eu venho escrevendo esses 5 anos, desde a época que eu fui acometido, em 2018. E pela primeira vez estou expondo esse material. Quando foi que você descobriu a hanseníase? Olha, em 2018 eu tive o diagnóstico. Sim. Só que 3 anos antes, em 2015, eu tive os primeiros sintomas, que são as manchas brancas pelo corpo, a dormência. Mas infelizmente na época o médico tratou como micose pano branco. Aí 3 anos depois veio uma reabsorção óssea do dedo indicador esquerdo, muitas dores pelo corpo e as manchas vermelhas. É interessante a gente falar sobre essas manchas, né? Porque muita gente deve se perguntar, né? Mas como é que eu posso identificar a manchinha da hanseníase? Dói? A mancha dói? Você disse que sentia dor pelo corpo, né? Mas a manchinha mesmo, o local da manchinha, fica dolorido ou não? Ótimo. A questão da mancha ela é bem peculiar. Sim. Na mancha não dói, não coça, não transpira e não nasce pelos. Essa é uma das principais características da mancha da hanseníase. Lembrando que a hanseníase é uma doença primariamente neural. Então ela vai trazer antes das manchas ou até pode não ter manchas. Sim. Que é o caso da neural pura. Então ela pode atingir os nervos, onde causa dormência, perda da força, perda da sensibilidade. A pessoa começa a se queimar com facilidade nos afazeres domésticos, os objetos começam a cair da mão, que pode ser confundido com muitas outras doenças, mas pode ser hanseníase. E hoje em dia o assunto está mais falado, né? Isso aí também é muito importante. E como foi a ideia da Mohan, da associação? Pronto, o Mohan vem dessa necessidade, né, de reintegrar essas pessoas para a sociedade novamente, porque infelizmente, por causa do estigma e o preconceito, há muito isolamento, tanto do próprio paciente, da própria família. A gente tem um caso também dos filhos separados, né, que foram pessoas separadas das próprias famílias devido ao mau uso de como o governo não sabia como lidar com a gente e separavam as pessoas. Uhum. Então, assim, traz um entendimento hoje para 2024, que é um mês que implementa o restante do ano, porque nós fazemos campanha de janeiro a janeiro o ano inteiro. Uhum. E nós temos momentos aqui em Teresina, graças a Deus o Estado tem nos abraçado também. No dia 5 de maio é o Dia Municipal de Combate à Hanseníase, então maio para a gente também é roxo, e no dia 12 de setembro é o Dia Estadual de Combate à Hanseníase. Muito bom. Agora me diz uma coisa, a exposição ela continua ou não? Então, foi até o dia 20. Foi até o dia 20 a exposição. Até o dia 20. Mas conforme o decorrer do ano, vocês estão pensando em fazer outros projetos, né? Olha, a gente está aberto até para outros estados também. Há 2 anos atrás nós fizemos no Teresina Shopping. Sim. Passou uma semana lá, foi uma oportunidade incrível. Os pacientes, eu digo, porque eu também sou paciente, eu faço reabilitação. Eu sou curado da hanseníase, mas tenho sequelas. E as sequelas precisam de uma manutenção para que o caso não agrave. Uhum. Então eu preciso de cirurgia. Eu fiz uma cirurgia de
de túnel do carpo e vou precisar de uma outra cirurgia, correção dos nervos, da forma que eu fui acometido, que pode ser diferente de uma pessoa para outra. Sim, então é importante também a gente falar isso. Tem cura, né, a hanseníase? Isso. O principal que a gente combate agora é o diagnóstico precoce. Sim. Eu, por exemplo, tive manchas em 2015, só que só fui diagnosticado em 2018. E, infelizmente, no Brasil, nós temos pessoas com 8, 10, 15, 16, até 30 anos sem o diagnóstico da hanseníase. Então, enquanto não começa o tratamento, a pessoa está contaminando outras pessoas. E aí aumentando o número. O Brasil é o segundo lugar no mundo, no ranking mundial, e o Piauí está em quarto lugar, sendo o segundo do Nordeste. Então, assim, são números que nos assustam. Verdade. Porque é uma doença que não é tão difícil de diagnosticar. Precisa de um toque, o médico precisa tocar na gente, ver a questão do nervo, entender da sensibilidade, fazer exames. E aí, muitas vezes, eles acabam, por desconhecimento da doença, até os próprios profissionais de saúde, sobre como tratar, né, como identificar a hanseníase. Então, a gente vem com o intuito de trazer informações, primeiro, para a população, porque quando a população identifica, eu vou visitar a minha vozinha e ela se queima muito com facilidade. É velhice? Olha, pode ser hanseníase. Isso pode acometer a qualquer pessoa de qualquer idade. Nós temos crianças, aqui no Piauí, nós temos um rapaz de 15 anos que já é aposentado pela sequela da hanseníase. Olha aí, gente, está muito importante, viu? A gente ficar realmente atento a esses sintomas, né? E também, como você falou, né? Buscar esse diagnóstico o mais rápido possível, né? Bom, a gente quer te agradecer, tá bom? Mas antes da gente se despedir, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é que faz pra gente conferir as poesias que você faz? Pronto, eu ainda estou nesse processo de descobrimento, né, desse meu lado poeta. Então, assim, eu expus no Museu esse período. A ideia é de construir um livro, né, mais na frente, baseado em toda a vivência que eu tive com a hanseníase. Eu digo toda a vivência, desde a primeira, que é o diagnóstico, as situações de preconceito, estigma, depressão e agora a superação de tudo isso. É importante dizer que o Mohan é um movimento que reintegra essas pessoas de volta à sociedade, um local que sempre foi deles. Então, eu sempre tive o meu espaço. Eu fui colocado de lado por um tempo, mas hoje nós não aceitamos esse tipo de situação. É importante que o Piauí entenda que os números de pessoas acometidas, infelizmente, não são baixos. Então, o que acontece? Nós precisamos de espaço de divulgação. Eu agradeço demais esse momento aqui, porque nós precisamos da mídia. Eu, como pessoa, um dia acometido pela hanseníase, precisei de alguém passando essa informação. Eu precisei ligar a TV de manhã e assistir um programa para ter mais informação sobre hanseníase, e agora eu estou ajudando outras pessoas através do espaço aqui. Que bom, a gente fica feliz. E muito obrigada, tá bom? Pelo seu espaço.